Eu queria falar agora um pouco, gerar a nossa chave, toda essa discussão que a gente estava de pesquisa, e o Léo falou muito bem disso, quanto a pesquisa acaba impactando na militância e também nos políticos. E trazer um bastidor que eu apurei para vocês e queria depois o comentário do Léo e do Rafael. Petistas discutem conter dano com bolos e já citam a ligação com a base do Nunes. Uma ala do PT, com a qual eu conversei, já se conformou com o que eles consideram uma possível derrota de Guilherme Boulos e fala em conter danos. Essas pessoas do partido com as quais eu conversei me disseram que se o candidato do PSOL tiver mais de 40% dos votos, já pode ser considerado um bom desempenho. E eles também estão falando dessa proximidade do governo com a base aliada do prefeito Ricardo Nunes, que tem 3 ministérios na esplanada: MDB, PSD e União Brasil. Me disse um petista sobre a condição de anonimato, porque é um assunto muito delicado. Ele me disse o seguinte: assim que o Nunes for eleito, já vai ter uma composição. Essa é, sobretudo, uma derrota de Jair Bolsonaro, referindo-se ao fato do ex-presidente não ter se engajado na campanha de Nunes, apesar de ter indicado o seu vice, Melo Araújo. E aí eles fazem uma comparação com os desempenhos recentes do PT, né? Na campanha de 2020, o PT teve candidato, Gilmar Tato teve 8,6% dos votos, acabou apoiando o próprio Boulos no segundo turno. Em 2016, Fernando Haddad tentava a reeleição, perdeu para João Dória no primeiro turno, teve só 16,6% dos votos. Fui conversar na campanha de Guilherme Boulos e eles, tão engajados, refutam esse clima de desânimo, de contenção de danos e dizem que essas avaliações de uma ala do PT são tentativas de sufocar o surgimento de novas alianças. Porque se o Boulos foi eleito prefeito, ele surge como um novo quadro que um dia lá na frente pode almejar a presidência da República, seja pelo PSOL ou pelo próprio PT. Rafael, começo com você. Já aparece ali algumas figuras dentro do PT, que já tinha gente dentro do PT que já não queria o Boulos, atuando ali com mais pragmatismo, fazendo sinais, sobretudo para o MDB, e a campanha do Boulos se defendendo, dizendo: calma, minha gente, não perdemos ainda, né? É isso, né, Raquel? Porque em alguma medida o que a eleição, e aí não só restrito a São Paulo, mas o conjunto das eleições municipais mostraram um cenário de dificuldades eleitorais para o Partido dos Trabalhadores. Em alguma medida, essa dificuldade, o que significa, né, dizer a força da centro-direita, é desafiadora para a própria governabilidade do governo Lula nesse metade final do mandato, seja para aprovar os seus projetos junto ao legislativo, seja pensando na campanha de reeleição provável em 2026. E o PT não consegue ser a solução, e a esquerda como um todo, não consegue ser a solução para esse desafio do governo Lula, de tal sorte que, muito provavelmente, a gente vai ver no nível do governo federal a busca por aliados no campo da centro-direita, né? E o próprio PT sabe que tem sido sacrificado em alguns lugares, enfim, justamente para dar um pouco esse suporte. Então, o PT também não vai ver esse movimento com os braços cruzados e vai tentar aumentar o seu espaço dentro do governo Lula. Ou seja, Raquel, aqui a eleição de São Paulo ela vai ser interpretada não só, enfim, quem ganhou, quem perdeu, mas as implicações para a política nacional, seja do ponto de vista da esquerda, né, e do governo Lula, como você fez a pergunta, seja também do ponto de vista da direita, né, interpretar se esse resultado é uma vitória do ex-presidente Jair Bolsonaro ou do governador Tarcísio, se com esse resultado Tarcísio se viabilize e quer ser candidato a presidente em 2026. Por isso que não vai ficar restrita essa repercussão às fronteiras da cidade, vai ser interpretada à luz de questões políticas nacionais. Léo, o Rafael estava falando das questões políticas nacionais, a gente pode abordar isso, mas a gente que conhece o PT sabe que ali geralmente é uma briga feia internamente, né? Como que você está interpretando isso, meu amigo? Algumas alas já querendo pular no barco, enquanto outras se mantêm firme com bolos.
Olha, indo bem fundo na extração dessa situação, Raquel, dá para dizer que tem alas do PT que nunca, na verdade, apoiaram o Boulos, na verdade. Isso desde o começo, desde a escolha do Boulos, né? Desde o momento em que o Lula, Haddad, falou, houve um combinado com o Boulos na eleição de 2022, ele não saiu para governador, né? Ele saiu para deputado, né? Isso gerou a possibilidade do Haddad ter mais votos. Já tinham combinado lá de que haveria um apoio do PT ao Boulos na eleição municipal. O problema é que uma parte do PT concordou com isso, outra parte do PT não concordou com isso, né? Tem uma parte do PT que acha que sempre o PT tem que ter candidato em São Paulo, né? Porque foi inclusive a primeira vez desde a redemocratização que o PT não tem candidato próprio no município de São Paulo para disputa em São Paulo. E tem gente que quer ter, por uma série de razões, mesmo para perder. Uma das razões é que o candidato próprio ajuda a eleger vereadores, né? Ajuda a eleger mais vereadores, né? O candidato próprio, além disso, também ele acaba a pessoa que sai como candidata acaba fortalecendo-se em disputa, né, para outros cargos posteriormente, acaba tendo nome arejado, né? Então, por exemplo, você teve o pessoal que acompanha no dia a dia, né? A gente sabe que o pessoal teve resistências, né? De pessoas ligadas à família Tato, né? Ou mesmo ao Quaquá, né? No Rio de Janeiro. Você tem vários grupos, né? Que sempre se colocaram de forma contrária, de forma crítica, e agora não está sendo diferente. Eles só que a única diferença é que eles aproveitam esse momento em que a campanha do Boulos ela está atrás da campanha do Nunes, bem atrás nas intenções de voto, independentemente da pesquisa, e coloca, já começa a dizer: olha, eu avisei, eu avisei, eu avisei. A questão é que no PT em São Paulo, por exemplo, não haveria nenhum outro nome dentro do PT, só eventualmente fora, em outra candidatura, né? Apoiando outra candidatura, mas dentro das candidaturas do PT em São Paulo não haveria nenhum nome forte o suficiente para segurar também. Lembrar que o próprio Gilmar Tato, na eleição passada, terminou, se não me falar a memória, em sexto, né? Então, para a eleição para a prefeitura. Então, essa é uma situação. O PT não tem mais um nome forte em São Paulo, né? Isso também acho que tem que ser colocado. O PT sairia, se não fosse o Bolo, sairia para perder, ou para apoiar uma outra pessoa que também poderia perder. Né? Então, é uma situação, isso mostra menos uma questão da disputa da prefeitura em si, e mais uma preocupação com as disputas de hegemonia internas ao partido, de quem manda no quê, de quem conquista o quê, de quais são as posições internas do partido. E com relação a 2026, tem um ponto interessante, a campanha do Nunes bateu muito numa tecla de que a campanha municipal não é polarizada, a campanha municipal interessa ao município, né? E aí o que acontece? Muita gente do PT já diz o contrário, já diz o oposto com relação a 2026. Fala que a 2026 é uma campanha nacional que não vai ter uma relação direta com o que acontecer em São Paulo e em outros lugares. Todo mundo, na verdade, tenta salvar o seu. É claro que o Centrão tascou dinheiro no Brasil inteiro, elegeu uma chacoalhada de vereadores e prefeitos, e isso vai ajudá-los a eleger deputados federais e eventualmente senadores em 2026. Essa é a lógica, né? Um vai apoia o outro, cria a base, apoia de novo. A questão, né, é como você, na verdade, elabora a questão econômica. E aí eu termino minha fala. Em São Paulo, a questão econômica é importante, mas tem outras questões do dia a dia das pessoas que se ressaltam aos olhos, né? A questão, tanto é que o investimento que o Nunes fez gerou frutos, né? Esse dinheirão que ele gastou para a campanha, né? Agora, em 2026, acho que a palavra de ordem vai ser novamente economia, né? Vai ser economia. Tanto é que não à toa o Kassab fala, o Kassab, o próprio Pablo Marçal fala que se o Lula sai, e se o Lula sai numa situação que você tem PIB em alta, desemprego em baixa, renda em alta, é muito difícil o Lula perder em 2026. Né? É muito difícil o Lula perder em 2026. Então isso também cria um problema para o Tarcísio. O Kassab fala, o Tarcísio deveria sair em 2030. Ele fala isso abertamente. Ele fala, em 2030 não vai ter mais Lula. E aí o Tarcísio pode vencer sem problema, e hoje é garantida a reeleição para o Tarcísio no estado de São Paulo.